Olá, meus queridos, olha só quem está aqui mais uma vez, a professora de vocês, a professora Alciele Nobre, para ajudar a vocês na redação do Enem, do vestibular ou de um outro concurso público aí. Hoje eu trouxe um tema interessante de se dissertar, mas é um tema muito triste, porque nós vamos abordar sobre a violência doméstica contra as crianças no Brasil. É triste falar sobre isso, mas eu julgo que é muito importante falar para construir uma redação inteligente, mas falar também como cidadão, tá? Então, sobre esse tema, nós vamos pensar inicialmente em várias informações que podem ser ultra necessárias para a construção do nosso texto. Vamos entender que violência é essa. Se é uma violência que ocorre no ambiente doméstico, tá? A violência doméstica ou no ambiente doméstico, se é uma violência que ocorre no ambiente doméstico, ela é praticada, sobretudo, pela família. Pai, mãe, padrasto, madrasta, irmão mais velho, avô, tio. Vamos pensar nessas pessoas. Que violência é essa? De que modo essa violência acontece? Essa violência acontece de várias formas. Porque quando a gente pensa em violência, a gente pensa só de uma maneira, física, só que não. A violência ocorre de várias formas. Ela ocorre através da violência física, obviamente, o espancamento, os maus tratos, mas ela também ocorre através da negligência. Existe um número de crianças enorme que são negligenciadas na alimentação, no tratamento médico que precisa, na higiene. É uma criança e essa criança ela não sabe, fazer tudo. Então, essas crianças acabam sendo negligenciadas. Depois ocorre também uma muito cruel, que é a psicológica. Essa tortura psicológica. As crianças sofrem muito, muito. É verbal, mas essa dor talvez seja tão grande como a dor da violência física. E uma outra, gente, repugnante, que é a violência sexual. A quantidade de crianças que são violentadas sexualmente por seu pai, seu padrasto, sua mãe ou sua madrasta, gente, existe um número menor da figura feminina para com o menino, mas existe um número maior mesmo, maior, são das meninas que sofrem violência sexual do seu pai, de modo assim extremamente repugnante também do seu padrasto. E a violência sexual ela é muito cruel e ela traz uma consequência muito séria, porque pode haver uma gravidez, além de estupro, além de hemorragia, além de um problema psicológico enorme que ela pode trazer como decorrência. Então, é algo muito sério, é algo muito grave. Existe lei para isso. Sempre que eu dou alguma aula voltada para um crime que viola o direito da criança, a primeira lei que eu cito, eu digo, olha, meu aluno, você precisa ter ciência deste artigo da Constituição Federal, porque se o tema for criança, esse artigo ele está pronto, que é o artigo 227. O artigo 227 diz o seguinte, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura. Agora vamos lá, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O final aí desse artigo, gente, assim, deixa muito claro qual é o dever da família, da sociedade e do governo. É dever, tá? Não é bondade, não, é dever. Além da Constituição Federal, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no artigo 5º diz: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido da forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão, tá? Omissão também, negligência aos seus direitos fundamentais.
Estatuto da Criança e do Adolescente surge em 1990, vem 2 anos após a Constituição Federal. E por ser um estatuto, ele está alinhado com a Constituição Federal. Além disso, há uma outra lei recente, de 2014, que é a lei da palmada, que é uma lei que, de modo geral, define que as crianças elas não devem ser educadas através de castigos, nem físicos, nem psicológicos, tá? A criança ela tem que ser educada através de uma disciplina, tá? Uma disciplina que norteie, sim, essa criança para valores de cidadania, de respeito ao próximo, e não à base de violência. Ela era conhecida como a Lei da Palmada, depois de um triste episódio que aconteceu no Brasil com o menino Bernardo Boldrini. Muito triste. Se você não está ligado aqui nesse caso, pesquisa aí no Google que nós temos sim esse episódio triste. Só para ter uma ideia, o Bernardo Boldrini, ele tinha 10 anos, já tinha perdido a mãe, e ele pedia a justiça para que o pai dele não tivesse a guarda dele. Quando uma criança faz um pedido desse à justiça, gente, a coisa já é muito grave, muito grave. E o Bernardo Boldrini, ele acaba por ser... Ele sofre muito, inclusive vídeos foram apresentados na internet e daí surgiu também na imprensa e ele sofre um ataque muito cruel. Ele é negligenciado, ele sofre violência psicológica, ridicularizam muito o menino, ele sofre muito e ele apanha muito. E depois a madrasta e o pai dele, conforme o inquérito, né, conforme a justiça investigou e trouxe aí o resultado dessa investigação, né, punindo os culpados, o pai e a madrasta mataram o menino Bernardo Boldrini e a lei da palmada se transforma como a lei do menino Bernardo, tá? Ela é conhecida como a lei do menino Bernardo. Nós temos, assim, leis, tá? Para garantir o direito de proteção às nossas crianças. Uma coisa que me intriga muito com relação a esse tema é porque a violência doméstica ela é muito cruel, porque a gente supõe que o local, que o espaço de maior segurança, acolhimento, proteção de uma criança no seio de sua família. Na verdade, nesses casos, é no seio da família onde essa criança encontra o seu algoz, ela encontra o seu torturador, ela encontra a pessoa que mais a prejudica na vida, quando deveria ser seus pais ou responsáveis, as pessoas que mais cuidam da vida dessa criança. Então é muito triste a violência doméstica. Olha só como eu já comecei aqui conversando com vocês, falando sobre isso. Existem alguns vídeos, alguns filmes, que estão bem relacionados ao tema. Vale aí uma dica para vocês assistirem. 3.096 Dias de Cativeiro. É um filme baseado na história real da Natasha Campucci, não sei se a pronúncia é bem essa, e é um cativeiro aí, gente, de 98 a 2006, tá? Ela foi capturada e aí ela passa toda essa história aí, narra a sua vida em liberdade e depois num isolamento completo do mundo exterior e ela sofre abusos físicos, psicológicos e é um filme bem forte, tá? Que vai falar também dessa violência. Tem Marcas do Silêncio também, é uma garota abusada sexualmente pelo seu padrasto. E Matilda, o famoso filme de Matilda, é uma criança que sofre muito com relação à família, inclusive a negligência de estar na escola. E é na escola, através da professora Honey, que ela encontra, né, uma ajuda, que essa professora ela está de mãos dadas para ajudar a Matilda. Existem algumas alusões que podem ser colocadas aqui e a gente pode pensar na seguinte questão. As alusões jurídicas que eu acabei de colocar, nós temos um conto de fadas, porque eu faço uma crítica, todo mundo diz assim, fulano vive num conto de fadas. O conto de fadas não é essa história maravilhosa, não. O conto de João e Maria traz sim uma história muito triste de uma madrasta que abandona João e Maria, essas crianças, que são crianças capturadas por uma bruxa, que vão ser alimentadas para que depois a bruxa pratique o canibalismo, né, com essas crianças. E daí no final tem um final feliz, porque elas conseguem sair das garras da bruxa e tal.
encontra o pai, a madrasta já morreu e todos terminaram felizes para sempre. Mais ou menos assim a história. Então, esse conto de fadas, embora traga um final feliz, a história das nossas crianças nem sempre traz esse final feliz. Na maioria das vezes não há final feliz. Talvez há histórias de superação. Então, assim, é um tema que precisa ter esse olhar muito humano, muito social e um olhar de proteção às nossas crianças, porque também é da nossa responsabilidade. Vamos aqui para a organização desse texto. Então, você pode iniciar esse texto, talvez fazendo uma alusão com o conto de João e Maria ou com algum filme aqui que eu dei dicas a vocês para aumentar aí o conhecimento e melhorar o nível cultural de vocês. Vocês também podem fazer alusão inicialmente com a lei, tem a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e problematizar com relação aos efeitos que são tão danosos à vida dessa criança. Nós temos uma criança violentada, essas crianças, muito possivelmente, elas vão ter sequelas mentais e físicas. Num caso mais assim grave, pode chegar a óbito. E estruturando a tese, nós vamos apontar dois fatores interessantes. Quando eu falo em causa, tese tipo causa, como eu sempre digo, é um tipo de tese muito mais fácil de você estruturar esse texto. E neste caso aí, você pode apontar como fatores causadores, né? Portanto, é extremamente cruel a forma como as nossas crianças sofrem nos seus lares, né? Na sua casa, no seu ambiente de moradia. E isso está muito relacionado a um reflexo histórico, saibam vocês disso, e também isso se relaciona a uma falta de denúncia, né, que nós temos com relação a esse ponto. Nós temos um fator histórico, que está bem relacionado a isso, e nós temos também uma carência de denúncias por conta da dificuldade que há, já que é no ambiente doméstico, entre quatro paredes, que esses atos acontecem. Não é fácil denunciar, tampouco provar. E daí, gente, com relação ao fator histórico, nós temos sim uma questão voltada ao que diz respeito, pessoal, a uma consideração que teve de criança ao longo dos anos, né, durante muito tempo, de que criança nasceu para, assim, ela só é educada apanhando. Criança tem que apanhar, tem que bater. Então, esses valores históricos que foram passados de geração em geração persistem. Essa problemática, ela só aumenta. Nós temos uma nova legislação, a legislação recente, que trouxe esse olhar sobre nossas crianças, que ainda hoje é muito criticada essa legislação. Mas nossas crianças, elas não podem ser submissas a ataques de violência tão graves. Então, vocês podem utilizar isso. Tem até um pensamento do sociólogo Bourdieu, que ele diz, olha só, embora possua liberdade de escolha, o indivíduo é primordialmente influenciado pelos hábitos enraizados dentro de um convívio social. E a família, por adotar esses hábitos enraizados, ela acaba por contribuir por sua manutenção. Então, e aí a manutenção disso ocasiona a persistência desse crime. Tem um outro ponto aqui interessante, que é o do Durkheim, que é o normal e patológico. O ambiente patológico em crise rompe com o seu desenvolvimento, visto que é um sistema desigual e não favorece um processo coletivo, de não respeitar. Então, é um ambiente patológico, é um ambiente doentio, sim, que pode ser considerado aí. Então, nós temos reflexos históricos de uma educação aí que acaba por comprometer, né? É um problema muito sério que viola a dignidade, a criança, e aí nós temos a construção de um parágrafo voltado a essa questão histórica. Com relação à dificuldade da denúncia, esse problema é muito grave. Então, como tem uma dificuldade enorme de denúncia, a punição ela acaba não acontecendo, há uma dificuldade muito grande no seio da família. Muitas crianças, por muitos anos, elas são violentadas sexualmente, psicologicamente, fisicamente. E em casos mais graves, de tortura dessas crianças, chega à morte. Eu falei do menino Bernardo Boldrini, mas a gente pode citar também um exemplo. E quando a gente cita um exemplo no desenvolvimento, a gente tem que pegar um exemplo, não do nosso vizinho, mas de conotação nacional. E aí vem o triste caso da menina Isabela Nardoni.
O caso Nardone, aquela menina apanhou, aquela menina foi violentada até por fim ter sido lançada de uma janela de um prédio e assim ela foi morta, né? Conforme toda a apuração, o inquérito, a punição do pai e da madrasta com relação à menina Nardone, a Isabela Nardone. Então, vocês podem fundamentar, inclusive, com exemplificação e declarar tamanha horripilância é isso. Então, nós vamos para uma conclusão que você precisa retomar a tese, tá? Com outras palavras, e colocar essa questão de solução. Um núcleo que pode ajudar na solução, porque a principal solução para esse problema é a denúncia, para que ocorra a punição. Mas como denunciar, que foi a dificuldade que a gente explanou? Há uma possibilidade de denunciar, gente, os agentes mais fáceis de detectar este problema são os professores de escolas, né, os professores de creches, esses professores, eles têm uma sensibilidade de perceber. Eu já fui professora de criança e eu sei como funciona isso e a gente percebe. O professor é uma grande ponte aí de ajuda para denunciar um conselho tutelar, para denunciar ao Ministério Público, ou fazer um boletim de ocorrência e depois aí que seja investigado esse tipo de crime em proteção às nossas crianças. Um crime, ele só pode ser contido quando há a denúncia para que haja sim a punição devida. Com impunidade, nenhum crime é contido, certo? Gostaram aqui da explanação? Falei um pouco triste, um pouco para baixo, porque realmente o tema abala muita gente, né? É um ser vulnerável, gente, é um ser em formação, e isso é muito triste quando nós sabemos que nossas crianças padecem, são torturadas, violentadas e até assassinadas por pessoas que têm por obrigação protegê-las, certo? Gostaram aí da nossa aula? Espero que tenham curtido, sim, não deixe de dar like aqui no nosso vídeo. Estou esperando os likes, estou esperando os comentários, estou esperando a nossa interação, ok? Então, fique ligado aí no nosso canal para mais dicas aqui de redação, tanto de análise temática como dicas para a estrutura da sua redação, tá? Então, tchau e até uma próxima aula com a professora Alciele Nobre.